Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol, tá chegando a hora do Grenal e claro que a gente fica na dúvida, né, de que time vai ser confirmado pelo técnico Renato Portaluppi. A vontade do Renato, a gente já tem falado isso aqui nos últimos dias, era ter um meio-campo com o Maicon, com o Matheus Henrique e com o Jean-Pierre. O Maicon não tem condição daquele dos 90 minutos, e aí a dúvida é se o Renato começa com o Maicon ou se guarda o Maicon para o segundo tempo. Eu começaria. A outra dúvida, o Matheus Henrique acabou sentindo já há cerca aí de 2 rodadas, ele tomou a pancada na panturrilha e isso tem incomodado bastante o Matheus Henrique, ele tem sido preservado. Inclusive nos trabalhos do início da semana, na segunda-feira ele não treinou, na terça-feira ele treinou e sentiu de novo, no jogo da quarta ele ficou preservado e automaticamente ele passa a ser dúvida. Ele vai ser submetido a um teste horas antes do Clássico Grenal, um pouco antes do Grêmio ser definido, para ver as reais condições. Se ele não tiver condição, aí o Renato deve entrar em campo com o Lucas Silva. Sabe que desses três, vamos dizer assim, essas 3 peças do meio campo, quem está confirmado é o Jean-Pierre. Ainda se tem dúvida se o Renato começa com o Maicon, e aí naturalmente o Maicon não tendo condição, jogaria o Lucas Silva. Poxa, mas o Lucas Silva, ele também se recupera de pancada sofrida, e ele pode ainda ser submetido a algum tipo de teste um pouco mais forte. Mas aí se não jogar o Matheus, joga o Darlan. Mas se o Renato tiver a dúvida ali entre o Lucas Silva e o Darlan, ele vai jogar com o Lucas Silva, a menos que ele não tenha condição clínica, porque o Renato entende, o Renato tem falado muito sobre isso, que a estatura nesse momento ele passa a também ser um ingrediente fundamental em Clássico Grenal. Vale lembrar, por exemplo, de que o Internacional tem utilizado muito a bola aérea. É sobre isso que eu quero falar agora, essas indefinições e os testes que serão submetidos, quais jogadores antes do Grenal. Galera, tá todo mundo em casa, tá todo mundo trabalhando em home office, então eu tenho falado muito de uma oportunidade nos últimos dias aqui no canal, que é o seguinte: você trabalhar da tua casa, direto do teu celular, direto do teu computador, em sistema home office, podendo atingir resultados de mais de R$4.000 por mês. De que maneira? Investindo apenas R$67. Quer saber um pouco mais? Vai aqui no link da descrição do vídeo, ali tu clica e descobre tudo o que está acontecendo, como ganhar dinheiro trabalhando de casa. Daqui a pouco tem coisa que tu está fazendo em casa e tu nem sabe que isso pode te render dinheiro. Bom, o Matheus Henrique é a principal preocupação do Renato, porque o Matheus Henrique é um jogador que sai muito para o jogo, ele é um dos ritmistas, como a gente costuma dizer, desse time do Grêmio, e ele ainda sente uma pancada sofrida na região da panturrilha. Isso tem incomodado bastante, ele tem treinado e ele volta a sentir dor, ele faz tratamento intensivo, porque a gente diz na linguagem do futebol, o Matheus Henrique e o PP, eles são os famosos fominhas, eles querem o tempo inteiro estarem participando, eles não abrem mão em momento nenhum de ficar de fora de partidas, muito menos de um Grenal decisivo, como tem sido chamado esse Grenal do Brasileiro, porque ele pode encaminhar as coisas tanto para o Grêmio quanto para o Internacional. Eu não estou batendo na tecla de que o Grêmio possa ter condição de título. O que eu estou batendo na tecla é que o Grêmio tem condição e precisa garantir vaga entre os 4 primeiros no Campeonato Brasileiro para se colocar na fase de grupos da Libertadores do ano de 2021, né, dessa temporada que a gente ainda não fechou de 2020, e já estamos conjecturando 2021, porque se o Grêmio ficar na pré-Libertadores, o Grêmio tem que jogar já desde cedo, a partir do início de março. E principalmente, né, o Grêmio hoje pode decidir o Campeonato Brasileiro dele e o Campeonato Brasileiro do rival. Porque como o São Paulo empatou no sábado, e se o Inter ganha o Grenal hoje, o Inter dispara na competição. E isso também faz parte do jogo. Tem toda uma estatística favorável ao Grêmio de 11 jogos, não perde desde 2018, mas o Grêmio precisa entrar ligado, porque esse Grenal pode definir as coisas para os dois lados, tanto para o Grêmio quanto para o Internacional. Portanto, o Renato, horas antes, minutos antes, dá para dizer assim, do Grenal decisivo, afinal de contas a bola rola às 4 da tarde no Beira-Rio, vai ser submetido a teste o Matheus Henrique e também o Lucas Silva. Eu diria nesse momento que a situação mais delicada ainda é do Matheus Henrique. O Matheus Henrique tem um pouco mais de dor do que o Lucas Silva. O Lucas Silva saiu sentindo dor do jogo da quarta, já iniciou tratamento intensivo logo depois, e sobre isso que eu estava falando dos jogadores, né, tipo o Matheus Henrique e o PP, que são os fominhas que querem jogar, que querem participar o tempo inteiro. Poxa, quem quer ficar fora de Grenal, né? Eu mesmo que trabalho com jornalismo, eu quero participar de todos os clássicos, então naturalmente a gente entende o porquê os jogadores querendo atuar nesse momento. Então é uma dúvida que o Renato tem, destas 3 peças do meio campo, tem uma confirmada, que é o Jean-Pierre. As outras 2 peças dependem. O Maicon, eu apostaria que o Maicon começa jogando, porque mesmo que o Maicon não tenha condição de 90 minutos, que o Maicon jogue o primeiro tempo, pela experiência, por todo o entendimento, a compreensão que tem o Maicon do tamanho desse Grenal.
O Maicon é um cara talhado para jogar Grenal, pela experiência, pela qualidade que ele tem. Então eu acredito que o Maicon começa jogando, mas fica essa dúvida desse teste que vai ser submetido. O Matheus Henrique, então, o Matheus Henrique e Lucas Silva passando por testes, a situação um pouco mais delicada, sem dúvida nenhuma, é a do Matheus Henrique. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal. Ah, e detalhe, hoje lá por volta de 8h30, depois de baixar a poeira do Grenal, eu vou abrir uma live pra gente fazer um rescaldo, espero que comentando mais uma vitória do Grêmio, tá bom? Abraço todo mundo aí, até daqui a pouco.